O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima seção, o processo de acumulação do capital. Capítulo 24, a assim chamada acumulação primitiva. Item 7, tendências históricas da acumulação capitalista. No que resulta a acumulação primitiva do capital, isto é, sua gênese histórica, páginas 830 a 833. Na medida em que não é transformação direta de escravos e servos em trabalhadores assalariados, ou seja, mera mudança de forma, ela não significa mais do que a expropriação dos produtores diretos, isto é, a dissolução da propriedade privada fundada no próprio trabalho. A propriedade privada como antítese da propriedade social coletiva só existe onde os meios e as condições externas do trabalho pertencem a pessoas privadas. Mas, conforme essas pessoas sejam os trabalhadores ou os não trabalhadores, a propriedade privada tem também outro caráter. Os infinitos matizes que ela exibe à primeira vista refletem apenas os estágios intermediários que existem entre esses dois extremos. A propriedade privada do trabalhador sobre seus meios de produção é o fundamento da pequena empresa, e esta última é uma condição necessária para o desenvolvimento da produção social e da livre individualidade do próprio trabalhador. É verdade que esse modo de produção existe também no interior da escravidão, da servidão e de outras relações de dependência, mas ele só floresce, só libera toda a sua energia, só conquista sua forma clássica, adequada, onde o trabalhador é livre proprietário privado de suas condições de trabalho, manejada por ele mesmo, o camponês da terra que cultiva o artesão, dos instrumentos que manuseia como um virtuoso. Esse modo de produção pressupõe o parcelamento do solo e dos demais meios de produção. Assim como a concentração destes últimos, ele também exclui a cooperação, a divisão do trabalho no interior dos mesmos processos de produção, a dominação e a regulação sociais da natureza, o livre desenvolvimento das forças produtivas sociais. Ele só é compatível com os estreitos limites naturais e espontâneos da produção e da sociedade. Querer eternizá-lo significa, como diz Pequet, com razão, decretar a mediocridade geral. Nota do tradutor. Constantin Pequet, Paris, 1842, página 435, nota 1000. Ao atingir certo nível de desenvolvimento, ele engendra os meios materiais de sua própria destruição. A partir desse momento, agitam-se no seio da sociedade forças e paixões que se contêm ou que se sentem travadas por esse modo de produção. Ele tem de ser destruído e é destruído. Sua destruição, a transformação dos meios de produção individuais e dispersos em meios de produção socialmente concentrados e, por conseguinte, a transformação da propriedade nanica de muitos em propriedade gigante de poucos, portanto, a expropriação que despoja grandes massas da população de sua própria terra e de seus próprios meios de subsistência e instrumentos de trabalho, essa terrível, dificultosa expropriação das massas populares, tudo isso constitui a pré-história do capital. Esta compreende uma série de métodos violentos dos quais passamos em revista somente aqueles que marcaram época como métodos de acumulação primitiva do capital. A expropriação dos produtores diretos é consumada com o mais implacável vandalismo e sob o impulso das paixões mais infames, abjetas e mesquinhamente execráveis. A propriedade privada, constituída por meio do trabalho próprio, fundada, por assim dizer, na fusão do indivíduo trabalhador isolado, independente com suas condições de trabalho, cede lugar à propriedade privada capitalista que repousa na exploração de trabalho alheio, mas formalmente livre. Nota 251. Encontramos-nos numa condição totalmente nova da sociedade. Tendemos a separar toda espécie de propriedade de toda espécie de trabalho. Sismon, citação, tomo 2, página 434. Tão logo esse processo de transformação tenha decomposto suficientemente em profundidade e extensão a velha sociedade, tão logo os trabalhadores se tenham convertido em proletários e sua condição de trabalho em capital, tão logo o modo de produção capitalista tenha condição de encaminhar com suas próprias pernas a socialização ulterior do trabalho e a transformação ulterior da terra e de outros meios de produção em meios de produção socialmente explorados e, por conseguinte, em meios de produção coletivos, assim como a expropriação ulterior dos proprietários privados assumem uma nova forma, quem será expropriado agora não é mais o trabalhador que trabalha para si próprio, mas o capitalista que explora muitos trabalhadores.
Essa expropriação se consuma por meio do jogo de leis imanentes da própria produção capitalista, por meio da centralização dos capitais. Cada capitalista liquida muitos outros. Paralelamente a essa centralização ou a expropriação de muitos capitalistas por outros, desenvolve-se a forma cooperativa de processo de trabalho em escala cada vez maior e aplicação técnica consciente da ciência, a exploração planejada da terra, a transformação dos meios de trabalho em meios de trabalho que só podem ser utilizados coletivamente. A economia de todos os meios de produção, graças ao seu uso como meio de produção do trabalho social combinado, o entrelaçamento de todos os povos na rede do mercado mundial e, com isso, o caráter internacional do regime capitalista, com a diminuição constante do número de magnatas do capital, que usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, aumenta a massa da miséria, da opressão, da servidão, da degeneração, da exploração, mas também a revolta da classe trabalhadora, que cada vez mais numerosa é instruída, unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção capitalista. O monopólio do capital se converte num entrave para o modo de produção que floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho atingem um grau em que se tornam incompatíveis com seu invólucro capitalista. O entrave é arrebentado, soa a hora derradeira da propriedade privada capitalista, e os expropriadores são expropriados. O modo de apropriação capitalista que deriva do modo de produção capitalista, ou seja, a propriedade privada capitalista, é a primeira negação da propriedade privada individual fundada no trabalho próprio. Todavia, a produção capitalista produz, com a mesma necessidade de um processo natural, sua própria negação. É a negação da negação. Ela não estabelece a propriedade privada, mas a propriedade individual sobre a base daquilo que foi conquistado na era capitalista, isto é, sobre a base da cooperação e da posse comum da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio trabalho. A transformação da propriedade privada fragmentária, baseada no trabalho próprio dos indivíduos, em propriedade capitalista, é naturalmente um processo incomparavelmente mais prolongado, duro e dificultoso do que a transformação da propriedade capitalista já fundada, de fato, na organização social da produção, em propriedade social. Lá, tratava-se da expropriação da massa do povo por poucos usurpadores. Aqui trata-se da expropriação de poucos usurpadores pela massa do povo. Nota 252. O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e involuntário, substitui o isolamento dos operários, resulta na competição por uma união revolucionária resultante da associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria retira dos pés da burguesia a própria base sobre a qual ela se sustenta e seu regime de produção e apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Seu declínio e a reviravolta do proletariado são igualmente inevitáveis. De todas as classes que hoje em dia se opõem à burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. As outras classes degeneram e perecem com o desenvolvimento da grande indústria. O proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autêntico. As camadas médias, pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses, combatem a burguesia porque esta compromete sua existência como camadas médias. São reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto Comunista, citação páginas 51 e 49.